O que eu faria em julho para chegar nos 160 acertos no Enem, estando no nível básico? É isso que a gente vai estar tratando nesse vídeo aqui, galera. Assim como o vídeo passado, em que eu me direcionei exclusivamente à galera que está no nível avançado, a galera que está nos seus 140 acertos para cima. Agora eu vou estar falando especificamente, como muitos pediram nos comentários do vídeo, sobre a galera que está no nível básico, fechou? Então aqui vai conselhos meus, conselhos de quem, para quem não sabe, caiu aqui de paraquedas, estudou sozinho por vestibular, estudou sozinho para passar em medicina aqui no Federal do Maranhão. Eu estudei em casa, não fiz cursinho, não fiz mentoria, não tive corretor de redação, nada. E tá tudo registrado aqui no canal, né? Eu gravo vídeo desde quando eu tinha feito meu primeiro Enem, tive meu resultado lá, comecei a gravar, comecei a compartilhar o que eu tinha aprendido. Enfim, eu já confiava muito no meu método de estudo e eu relatei tudo isso aqui no canal. Fechou? E para quem não sabe, e hoje em dia eu já faço mentoria, tá? Para quem não conhece a Prime Mentorias, vou deixar aqui o link aqui embaixo, que eu ofereço muito mais do que eu ofereço aqui no YouTube. Basicamente, eu acompanho os alunos nas mentorias, dentro de uma plataforma, tudo especificamente, ensinando tudo que eu aprendi nesses 2 anos, tudo que eu aprendi estudando sozinho, tudo que eu aprendi estudando em casa, estudando online. Então, isso tudo para ajudar a galera que tá no momento que eu passei, para eles não passarem por todas as dificuldades que eu passei, para eles não baterem na tecla de coisas que não são tão úteis assim, para eles não baterem na tecla de coisas que não são tão relevantes e conseguirem alcançar o melhor resultado possível num menor espaço de tempo. Fechou? Mas, enfim, vamos pro ponto central do vídeo, que eu espero que com esse vídeo aqui eu consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis, passando realmente assim o que eu faria com a experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho. Fechou? Ó, inicialmente vamos lá. Esse vídeo aqui é muito mais uma conversa, tá? Assim como o vídeo passado. Eu vou conversar com você como se eu estivesse conversando para o eu do passado, lá de 2023, no final de 2023, quando tava saindo do ensino médio. É o seguinte, você tá em julho, faltam ali 3 meses pro Enem, e você tá no nível básico, ainda não passou nem dos 135, nem dos 130 acertos, não saiu disso. Tá, vamos levar isso em consideração. Nós sabemos que a chance de você conseguir alcançar uma pessoa que já tá no nível avançado e que tá estudando, fazendo muito simulado, é uma chance menor, certo? Ah, Felipe, tu tá dizendo que é impossível a pessoa conseguir? Definitivamente não. A gente sabe que a gente tem diversos exemplos aí na internet, diversos exemplos, diversos casos de pessoas que conseguem, mas definitivamente uma coisa que a gente consegue cravar é que a chance é menor, tá? E sabendo disso, né, na minha visão, o que eu faria? Qual a mentalidade inicial que eu teria? A mentalidade inicial seria: eu vou dar o meu melhor. Isso aqui é base para tudo, tá? Eu acho que até eu falei no vídeo passado, eu vou dar o meu melhor aqui nessa preparação, nesse estudo, para conseguir passar esse ano. Não é que eu não vou fazer a prova por fazer. Ah, só porque eu ainda não tô no nível avançado, eu vou fazer a prova por fazer. Definitivamente não. Eu vou dar o meu melhor pra gente passar, entendeu? A mentalidade é essa. Só que você também não pode esquecer que você tem que reconhecer, tem que botar o pé no chão e falar assim: eu ainda não tô no nível tão avançado assim. Aí você tem que analisar o seu contexto. Vamos supor que eu tô no nível básico e eu preciso ir pro nível avançado para final do ano já tá ali com os meus 815 mais de média. 820 mais de média. É uma nota muito alta, galera. Muito alta mesmo. E a depender da tua nota de corte, né? Ali os seus 810 para cima, é um nível muito alto. É um nível muito avançado que você tem que chegar, e que tem muitas pessoas que já estão no nível avançado, certo? E que estão ali lapidando aquilo ali. Então é como se essas pessoas elas estivessem acima da escala que você. Não tô dizendo que você não consegue ultrapassá-las, mas a chance de você fazer isso, ela é muito menor. Então a primeira mentalidade que eu teria seria essa: a gente vai para dar o nosso melhor, a gente vai para tentar passar nessa prova, mas se a gente não conseguir, e aqui vem um ponto, se a gente não conseguir, a gente tá bem centrado no que a gente tá fazendo e a gente reconhece isso, e a gente vai conseguir voltar a estudar da melhor forma possível. Porque o que que acontece? Você pode entrar muito errado e acabar a tua preparação e destruir o teu sonho bem aqui nessa mentalidade. Bem aqui nessa mentalidade especificamente. Porque se você criar uma expectativa muito grande, você não reconhecer, botar o pé no chão e ver que, cara, eu ainda não tô no nível avançado, passar nessa faculdade, passar nessa prova é muito difícil, realmente a concorrência é muito grande. Eu ainda não tô nesse nível avançado assim. Entendeu? Se você não conseguir reconhecer isso, você vai botar expectativa, você pode chegar na prova, se frustrar com essa expectativa e você simplesmente abandonar os estudos. Escolher uma outra faculdade, que não é a faculdade dos seus sonhos. Por quê? Porque você se frustrou muito, criou muita expectativa em cima disso.
Quando você coloca esse pé no chão, quando você coloca essa mentalidade, inicialmente, né, a gente vai falar no vídeo sobre isso. Quando você coloca essa mentalidade, você consegue regular o que é a tua expectativa e você chega depois da prova, independente do resultado, se ele for bom, se ele for ruim, tu vai estar com a cabeça muito sólida para conseguir voltar a estudar, conseguir seguir o que é o teu processo de estudo. E aqui vem um ponto fundamental. Imagina que você está estudando do básico na metade do ano, tá? Você foi lá, fez o Enem, não teve um resultado tão bom, e aí você já consegue começar a estudar porque tu não tá frustrado, tu reconheceu, tu botou o pé no chão. Entendeu? Tu entendeu tua realidade. Então ali você já começando a estudar, você já tem o que? 6 meses e você tem mais um ano inteiro para conseguir avançar nesse teu estudo. Então ali eu já vejo que é uma possibilidade muito grande. Então o que eu faria nesse momento exato? Eu iria fazer uma preparação que fosse muito baseada em, ao mesmo tempo que eu ia progredir conteúdo e que eu ia assistir aula nova, que eu ia ver conteúdo novo, e como é que eu vou progredir nesses conteúdos, como é que eu vou começar a lapidar essa base. Galera, aqui no vídeo, aqui no canal tem conteúdo demais. De verdade, eu já compartilhei assim boa parte das minhas estratégias, dos meus métodos de estudo. E você pode dar uma pesquisada nos vídeos de natureza. Você vai entender muito bem como é que eu estudava, como é que eu estruturava essa progressão de base. Se você estiver interessado, conhece a Prime Vestibulares e a Prime Mentorias. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Porque lá tem boa parte do que foi o método que eu usei, as ferramentas que eu usei. Isso pode te ajudar muito a fazer essa progressão do conteúdo. Porque às vezes você está estudando, você não sabe como estudar. Você não sabe como progredir, não sabe como pegar conteúdo novo, não sabe como avançar, não sabe como revisar. Isso tudo eu compartilho aqui no canal e faço esses serviços vendendo esses flashcards, esses templates no Notion, trabalhando com mentoria com vocês para poder auxiliar exatamente como é que vocês podem fazer essa progressão do conteúdo, fazer esse estudo muito bem arquitetado, com muita direção, com muita assertividade, sabe? Porque tudo é estratégia, tudo é planejamento. Fechou? E à medida que eu progredia, diminuindo a carga teórica e aumentando um pouco de simulado. Só que assim, eu não ia fazer muito simulado, definitivamente não é uma decisão que para mim faria sentido. Eu ia fazer muito simulado, como eu falei no vídeo passado, se eu já tivesse bem consolidado os conteúdos. Mas você fazer simulado quando você ainda não está consolidado nos conteúdos, eu acho muito mais proveitoso você dar seguimento em prosseguir com determinados conteúdos, entendeu? Então, na minha visão, o que eu faria é exatamente isso. À medida que eu ia seguindo, vendo as aulas novas, módulos novos, fazendo exercícios novos que eu não conheço, que eu ainda não lapidei, por quê? Porque eu tô no nível básico, eu ia aumentando a carga desse simulado. Devagar, definitivamente devagar. 1 por semana, 2 por semana, para não fugir disso aí. Entendeu? A gente só começa a fugir disso, começa a expandir isso quando o teu grau de conteúdo tá muito alto. Quando você não tem isso, o ideal é que você não faça. E aí, chegando mais perto da prova, eu ia aumentar um pouco, mas também sem extrapolar nada, sempre mantendo o conteúdo muito bem, sempre lapidando esse conteúdo, sempre vendo mais conteúdo. Por quê? Porque eu já tô progredindo a minha nota, eu já tô progredindo o conteúdo. E é aquilo que eu falei, a gente coloca o pé no chão e a gente sabe que a gente pode não conseguir passar. Entendeu? Por quê? Porque o nível é muito alto. Quando eu tô falando de 166, galera, é muito difícil fazer isso aqui. É muito difícil mesmo. Você tem que ter um grau de conteúdo muito alto. Você tem que ter um grau de afinidade com a prova muito alto. Então, assim, você vai progredir conteúdo, você vai avançando nesses conteúdos com calma, né? Completando essa tua carga teórica que ainda não tá completa. E aí sim você vai conseguir chegar no melhor resultado que você pode no momento que você tá, certo? E aí, qual que é o ponto aqui? Vamos supor que você não consegue, que é uma possibilidade mais alta, certo? Você colocou o pé no chão, você já sabe disso e você construiu uma base pensando justamente nisso. Vamos supor que você não coloca o pé no chão, você não reconhece isso, e aí você começa a fazer simulado desesperadamente, como se tivesse uma pessoa no nível avançado, como se já tivesse base de conteúdo, você começa a errar muita coisa, não consegue aproveitar esses conteúdos, porque você tá errando um negócio que tu nem estudou, que tu nunca viu, entendeu? Então tu vai ter que aprender ali na marra, tu não sabe como fazer as questões, tu não tem profundidade de conteúdo, porque tu não deu tempo para esse conteúdo maturar, tu não deu energia para esse conteúdo, entendeu? E aí tu vai chegar no final da prova, beleza, tu vai ter um resultado que, na minha visão, não vai ser nem mais alto do que se tu fizesse uma base boa, porque quando tu começa a consolidar essa base, querendo ou não, tu começa a acertar mais questões, porque tu já viu o conteúdo, entendeu? No dia da prova. Enfim, vamos supor que você não passou nos dois casos, que você não conseguiu o resultado que você queria. Quem que vai estar mais na frente na trajetória de estudo? Aquela pessoa que progrediu o conteúdo e não aquela pessoa que guardou todo o conteúdo para trás e começou a fazer simulado doidado, sem ter controle, sem ter profundidade nenhuma. Entende? Então aqui é um ponto muito importante. E quando você sai
desse momento, não teve o resultado que queria, botou o pé no chão, tá com expectativa massa, tá bem da cabeça, tá bem ciente do teu plano, você consegue voltar a estudar mais rápido, você já progrediu o conteúdo, você tá muito na frente da galera que ainda vai começar a galgar aí o conteúdo, lapidar esse conteúdo. Pode ser que antes do meio do próximo ano você já tenha toda a tua base. E vamos supor que você já tenha realmente toda a tua base consolidada, lapidada, com profundidade, antes da metade do próximo ano, vamos supor. Aí chega em junho, ali mais ou menos, julho, e você já tem toda a tua base. Tá profunda, tá completa, tá desenvolvida, entende? E aí você consegue começar a fazer um período absurdo de simulado. E ali, assim, humildemente aqui falando, se a tua aprovação não vier, tem alguma coisa errada, ou deu alguma coisa errada no teu dia, ou você não estava bem na cabeça, porque é lógico, é algo lógico, se você chega com muita profundidade no meio do ano, e você sai desse meio do ano fazendo muito simulado, muito simulado, muito simulado, e fazendo bem, corrigindo bem, com caderno de erro, com registro de erro, com estratégia de prova boa, a chance de você passar é muito, 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 muito alta. Claro que existem imprevistos, né? Mas vocês pegaram um ponto aqui que eu quero passar para vocês. Então é basicamente essa mentalidade que eu teria vendo o cenário atual. Galera, tá muito difícil passar para medicina, tá muito alto, as notas de corte, elas só aumentam, e é o que tende a aumentar. Por quê? Porque conteúdos como esse aqui estão cada vez mais democratizados, cada vez mais esse acesso a esses conteúdos estão mais fáceis de ser compreendido, entende? Então você pode abrir um vídeo na internet e ver um conteúdo de alta qualidade. E aí isso vai te facilitar muito, sem ter que entrar num cursinho muito caro, entendeu? Então acaba que as notas de corte elas vão subindo, então tá muito difícil. Essa é a mentalidade que eu teria e que eu imagino que vocês podem adotar para vocês. Sempre iniciando de onde? Daqui, ó. Porque a nossa cabeça tem que estar muito ciente do cenário, a nossa cabeça tem que estar muito ciente do contexto. Por quê? Porque se a nossa cabeça estiver bem, o corpo vai estar bem, você vai responder bem e tua prova vai ser uma ótima prova, entende? E você vai ter um plano, e quando a gente tem um plano, a gente fica mais tranquilo, apesar de toda a ansiedade que esse processo desencadeia. Perfeito? É basicamente isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Se eu estivesse tomando um café com o meu eu do passado, eu tenho certeza que ele estaria muito bem direcionado. E mais um recado final, galera. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 50 metros, não é uma corrida de 200 metros. Isso aqui é uma maratona. Uma maratona de 10 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros, entenderam? Então, isso aqui a gente não ganha com imediatismo. Isso aqui a gente ganha com longo prazo, ganha com planejamento, ganha com um gosto pelo processo. Porque se você não tiver isso, você vai desistir no meio do caminho, você vai desaminar, você vai desanimar, você vai ficar desmotivado, você vai acabar, como eu falei, tendo um resultado que às vezes não foi tão bom, não foi o que você esperava, e você não dá continuidade naquele processo, você não dá continuidade no seu estudo. Beleza? Esse é o meu recado final. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, deixa comentário aqui. Conhece a Pré-Mentorias e conhece a Pré-Vestibulares. Na Pré-Vestibulares eu compartilho flashcard, eu compartilho template no Notion, que foi tudo que eu usei para passar na faculdade que eu queria, e tudo isso um preço super acessível, que é sem problema do canal. E a Pré-Mentorias é uma equipe de alunos que eu tenho hoje em dia, que eu faço acompanhamento com mentorias dentro da nossa plataforma. Posso até deixar a foto aqui, você pode conhecer tudo no link aqui embaixo. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!